Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Bookaholic. Recentemente muita gente nova chegou no meu Instagram e muita gente nova chegou aqui no meu canal também. E pode causar certo estranhamento você assistir o vídeo de uma pessoa e não saber quem de fato é aquela pessoa. Justamente por isso e por eu acreditar que esse vídeo aqui pode inspirar outras pessoas, hoje a gente conversa então sobre a minha história com a literatura. Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like porque isso é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. É sério, vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim, então por favor se inscreve aqui embaixo, tá? Eu quero muito ver se a gente consegue chegar aos 4.000 inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue. Você já me segue no Instagram, cara? Se não, me segue lá porque é bem legal. Eu tô sempre falando sobre literatura, tô sempre indicando produtores de conteúdo negro, tô sempre indicando músicas de pessoas negras, enfim. Tô sempre enaltecendo a minha etnia e os meus. Vem mais também eu faço um post pra dar uma cutucada numa ferida e eu acho bem legal. Então se você quiser, você me segue lá, é @bookaholic. E no final desse vídeo, não esquece de, por favor, compartilhar a sua história com a literatura comigo aqui embaixo, fechou? Então eu quero muito conhecer um pouco mais de vocês e saber com quem eu tô conversando. Então vamos lá. Não tem como eu falar da minha história com a literatura sem falar do Bookaholic. Eu já tô até emocionado, mas o Bookaholic é 100% eu. É 100% as coisas que eu acredito, é 100% a minha vivência, é 100% a minha história. Então se você quiser acompanhar meio que com provas tudo que eu vou falar aqui, é só você dar uma olhada nos vídeos daqui do canal. Eu alimento isso aqui há, sei lá, quase 5 anos. E durante quase 5 anos eu cresci, eu evoluí, meu cabelo também cresceu. Inclusive, olha só, tá lindo, né? Ó. Enfim, não tem melhor registro da minha história com a literatura do que o Bookaholic. Então se você quiser ver eu crescendo e a minha história sendo contada em tempo real, é só você assistir os vídeos aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou Alexander Costa, eu tenho 21 anos e atualmente eu sou livreiro numa livraria em Nova Iguaçu. No caso não agora, porque a gente tá de quarentena, então não tô trabalhando, mas enfim, vocês entenderam. Eu, desde muito pequeno, eu preciso confessar pra vocês que eu não tive incentivo à leitura, nem dentro de casa, nem, tipo, na escola. Diferentemente da maioria das pessoas e de você assistindo esse vídeo, eu acredito, eu nunca precisei ler um livro pra escola. Meu colégio nunca pediu pra eu ler um livro. Eu sempre fui uma pessoa preta muito privilegiada, eu reconheço isso. Graças a Deus, meus pais tiveram a oportunidade, fizeram questão de sempre me colocar na melhor escola da cidade ou do bairro. Sempre estudei em colégio particular, mas eu sei que essa não é a realidade de muitos. Nunca precisei ler nenhum livro pra escola, ninguém da minha família lê, assim, eu tenho uma prima, Tati, inclusive se você tá vendo isso, Tati, um beijo, amo você. Ela é a única leitora da família, mas ela sempre foi meio distante, assim, a gente não mora junto, como eu moro com o resto da minha família, por exemplo. Então, vez ou outra, ela vinha, me dava um livro, mas nunca aquela coisa, olha Alex, que legal esse livro, você vai gostar de ler. E nunca tinha, de fato, como eu falei, incentivo à literatura, sabe? Incentivo, e não ler. A minha mãe sempre quis que eu lesse, então me mandava ler livro, mas como eu não tinha em quem me espelhar, eu não lia. Se a minha mãe era grande e não lia, por que eu vou ler, ora bolas? Inclusive, esse assunto sobre adultos, livraria e incentivo à leitura, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz, que foi o primeiro episódio do Arquivo. A gente comenta um pouco sobre isso por lá, então dá uma olhada lá se você quiser. Mas enfim, justamente por ninguém na minha família ler e eu não ter tido incentivo à leitura e eu não ler, não ter costume de ler livro, eu sempre olhei pra literatura como aquela coisa, meu Deus do céu, essa pessoa gosta de ler livros. Meu Deus do céu, essa pessoa tem uma estante em casa. Essa pessoa leu tal livro, ela só pode ser muito inteligente, culta e rica. É meio triste falar isso, apesar de hoje em dia eu achar cômico, mas era exatamente assim que eu via literatura. Eu já contei essa história uma vez num post que eu fiz sobre o Dia do Leitor no Bookaholic, que é o meu site, caso você não saiba. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra esse artigo. E eu nunca vou esquecer o dia em que a minha família viajou pra casa de praia que a gente tem em Itaipuaçu, que é um dos meus lugares favoritos no mundo. E aí a minha prima, a Tati, que eu já falei aqui, ela é uns 7, 8 anos mais velha que eu, ela tava lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. E na época tinha saído até o 4º livro, e a Tati tava lendo o 5. E quando eu olhei pra aquele ali, eu falei, Harry Potter e a Ordem da Fênix, isso não existe ainda. E eu lembro que logo que essas férias acabaram, que eu voltei pra escola, eu falei pros meus amigos que eu sei o nome do próximo filme do Harry Potter. Eu contei pra todo mundo, as pessoas não acreditaram em mim, pra você ter noção de como era a situação na época do meu colégio. E as pessoas não acreditaram, e quando saiu o filme aquele ano, que eu lembro até que ele foi adiado,
todo mundo ficou chocado. Como assim o Alex sabia o nome do próximo filme de Harry Potter? Alex, qual o nome do próximo filme de Harry Potter? Que era o Enigma do Príncipe. Enfim, isso é pra vocês terem ideia de como a literatura sempre foi uma coisa que fez falta na minha vida, na minha família e nos meus amigos. Eu cresci com essa visão de que se você lê, você é inteligente, você é culto, você é mais do que as outras pessoas. Eu sempre tive essa visão quando era mais novo. E todo ano eu ia pra Bienal, né? Meus pais sempre acharam pertinente, sempre acharam importante que eu fosse pra Bienal. Mas como eu não tinha incentivo, eu ia à força e eu já chegava lá querendo ir embora. E todo ano que eu ia, todo ano que tinha a Bienal aqui no Rio de Janeiro, eu ia e comprava um livro, porque eu fui pra um evento de gente chique. Como assim eu não vou voltar chique? Então eu ia, comprava um livro de 10, 5 reais, independente do livro. Eu só pegava lá e comprava, que dava pro meu dinheirinho comprar, que meus pais sempre me davam. E aí eu voltava, pronto, estou chique. Até que aconteceu a Bienal de 2013. 2013 eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio e fui daquele mesmo jeito, não quero ler, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E querendo ir embora, entediado, em um saco. E aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Marketing é uma coisa absurda. Eu lembro que lá no Rio Centro, é muito alto, né? O Rio Centro, o pavilhão é realmente muito alto. E tinha um pôster que vinha do teto do pavilhão, do topo do pavilhão, até a parte de baixo, assim, até quase no chão, com um cara caindo do céu com a mina. Eles estavam os dois assim caindo meio que do céu. Eu olhei pra aquilo ali e eu fiquei surtado. Gente, vocês não têm noção de como eu surtei vendo aquilo ali. Eu falei, isso é um livro, não é possível, isso é um filme. E aí eu corri com os meus amigos pra lá pela primeira vez na minha vida, animado pra ver alguma coisa na Bienal, e eu vi que era um livro. Que era, mais precisamente, esse livro aqui. Eu tô todo arrepiado, eu fico realmente muito emocionado quando eu seguro esse exemplar, porque é por causa desse livro que tá marcado, tá todo estrupiado. É por causa desse livro que você tá me assistindo hoje, é por causa disso que o Workaholic existe, e eu não tô nem brincando quando eu digo que é por causa desse livro que eu tô vivo hoje. Eu cheguei no stand do Grupo Editorial Pensamento, né, que é o grupo editorial da Jangada, e paguei 40 pila nesse livro aqui, na época, que ele era essa edição mais gordinha, e vinham com um chaveiro e tudo mais, eu fiquei doido, né? E aí, comprei o livro, levei pra casa, eu cheguei na minha mãe me achando, assim, porque, afinal de contas, eu tinha lido 10 páginas no ônibus de lá do Rio Centro até aqui a minha casa. Então, já viu, né? Mãe, li 10 páginas de um livro, estou inteligente. E mal sabia eu que, dando aqueles 40 reais pro caixa do Grupo Editorial Pensamento, eu tava investindo no melhor negócio da minha vida. Levei 2 meses pra ler esse livro e sempre eu andava com os meus livros assim, gente, na escola, pra todo mundo ver que eu era inteligente e que eu lia livro. Isso já no ensino médio, então tava sempre assim. No final das contas, eu li esse livro e eu gostei muito, mas aí já não tinha mais dinheiro pra comprar os próximos livros. Livro nunca foi uma prioridade aqui em casa. Eu sempre tinha que ficar sem comer na escola pra poder comprar os meus livros. Inclusive, se minha mãe estiver vendo isso, ela tá me crucificando agora, mas enfim. E aí foi depois de ler esse livro que eu fiz o meu primeiro blog na internet em que eu botava a minha cara. Eu sempre fui muito designer, eu sempre gostei muito de design. Então todos os blogs e canais que eu tinha anteriormente eram de tutoriais de Photoshop, enfim, essas coisas. E aí foi quando eu fiz então o meu primeiro blog sobre livros, que foi o Tempest Readers. E desde então eu tive vários blogs, Tempest Readers, Traça de Livros, um Bibliófilo Geek. Eu tive realmente vários blogs até que a gente chegasse aqui onde a gente tá hoje, no Workaholic. 2015, então, ou foi 2014? 2015. Eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi criar o Workaholic. E eu fui alimentando esse meu novo hobby, esse meu novo vício adquirido, assim, ficando sem comer na escola, comprando coisa na Avon. Inclusive, eu tenho vários dos livros que eu comprei na Avon naquela época. Esses 3 livros aqui que eu tenho da saga Hush Hush, eu comprei na Avon, assim, edição econômica, sabe? 20 reais cada um. E era assim que eu alimentava esse meu hobby. Todo mundo sabe que quando você adquire o hábito da leitura, você deixa uma coisa pra trás. Você deixa a ignorância, você deixa seus preconceitos, você abre mão de várias coisas ruins e você começa de fato a construir um novo você. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu nunca fui uma pessoa muito de sair de casa, nunca fui uma pessoa de gostar muito de rolê e essas coisas. Mas depois que eu comecei a ler, eu de fato fiquei mais dentro de casa. Eu não saía tanto porque eu queria só ler e falar sobre livros, sabe? No Twitter, inclusive. O meu Twitter é @Workaholic, eu tenho desde 2012. E aí eu comecei a ficar meio sozinho. Eu não queria sair e tudo mais, e aí eu ficava em casa lendo os meus livros e eu não saía, de fato.
Meus amigos foram meio que me deixando de lado, menos o Matias. Matias é, tipo, o amor da minha vida, meu melhor amigo da vida inteira. E é isso, um menino que sempre gostou de filmes de fantasia, que tinha que ver Harry Potter escondido. Hoje em dia tem essa estante gigantesca, cheia de livros de fantasia. Pra você que tá chegando agora, as minhas redes sociais, enfim, não são coisas literárias, sabe? Eu não tenho um perfil literário no Instagram, não tenho um perfil literário aqui no YouTube. O nome desse canal e desse blog, enfim, é um Bookaholic porque eu sou um Bookaholic. Mas eu nunca me impedi de falar sobre as outras coisas que eu quero. Eu teve uma época em que eu tava muito dentro da igreja, e aí eu fiz alguns posts sobre cristianismo também lá no Bookaholic, enfim. Tem tanto livro no Bookaholic, tem tanto livro no meu Instagram porque eu respiro literatura, sabe? De tanto gostar de ler, eu fiz esse canal no YouTube, fiz o blog, comecei a alimentar e tudo mais. E comecei a fazer parceria com os autores nacionais, comecei a conhecer os amigos que eu levaria pra vida inteira. Eu digo com muita tranquilidade que não tem absolutamente nenhuma pessoa que eu converse hoje em dia que eu não fiz amizade por causa do Bookaholic, assim, por fora. Meus amigos da escola eu não falo com mais nenhum, a não ser o Matias. Nada disso, assim. Todas as pessoas com quem eu converso hoje em dia entraram na minha vida por causa do Bookaholic. E quando eu falo da importância da literatura e como a literatura muda a vida das pessoas, é justamente sobre isso que eu tô falando, sabe? Porque eu, um garoto preto, criado na favela, tem pessoas que moram aqui na minha rua que eu jogava queimado, sabe? À noite, na calçada, que já não estão mais entre nós. Inclusive, eu acho que é o segundo conto que tem dentro do Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, que mexe muito comigo, porque muitos conhecidos meus entraram pra essa vida de tráfico e tudo mais, e morreram em consequência disso. E eu fui salvo desse destino pela literatura e pela educação que meus pais me deram. Se eu não surtei hoje em dia, foi por causa dos livros. E assim, essa paixão que eu tenho por livro e por literatura fez com que eu conseguisse o meu primeiro emprego. O Bookaholic, esse canal que você está assistindo, tá no meu currículo. E esse meu currículo que eu entreguei na livraria, no qual hoje eu pertenço e trabalho. Se hoje em dia eu sair da casa da minha mãe e eu moro com o meu melhor amigo, é porque eu um dia comprei esse livro, entendeu? Eu gosto muito de compartilhar minha história com a literatura, principalmente para outras pessoas pretas e crianças como eu também eram meio sozinhas, ou enfim. Porque vai que isso inspire alguém. Não gosto tanto de mostrar Karen assim, porque às vezes pode passar uma impressão errada de que pra você ter um canal no YouTube, pra você falar sobre livro na internet, você tem que ter a maior estante e tudo mais. Não, você não precisa de nada disso. Mas eu gosto de estar aqui na frente dessa quantidade de livro pra mostrar pra você, pessoa, sei lá, criança preta, que você pode estar aqui também, esse lugar é nosso, esse espaço é nosso. A gente pode e deve tá aqui, entendeu? E depois que eu parei pra prestar atenção ainda mais em questões raciais e tudo mais, isso foi em meados do ano passado, eu parei pra refletir e uma coisa me chocou muito, uma coisa me deixou muito triste, que foi olhar pro meu cenário num vídeo e não ver absolutamente nenhum livro de autor negro. Aquilo impactou muito na minha vida e desde então eu comecei a ler outras coisas, comecei a me enxergar mais nos livros, comecei a consumir outros tipos de literatura, comecei a ler, por exemplo, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Foi aí que eu conheci o James Baldwin. Foi aí que eu comecei a enaltecer ainda mais meu amigo Marlon Souza, que é escritor também, escreve fantasia. Teresa Cárdenas, enfim, foi aí que eu realmente abri os olhos e que eu passei a ver que eu posso me enxergar não só aqui no YouTube, mas também na literatura. E isso é muito mágico. Hoje em dia eu entendo que a gente ainda tem uma carência muito grande de livro de fantasia com protagonista, autores negros, enfim. Mas isso mudou muito a minha vida. E eu quero muito aproveitar esse gancho para dizer que eu quero muito que outras pessoas também sejam impactadas por isso. Então eu vou lançar aqui, vou jogar aqui no meio desse vídeo, o meu desafio para Maratona Literária de Inverno. O Vitor Almeida, da Geek Freak, maravilhoso amigo, te amo, convidou a mim e outros 25 booktubers para organizar a Maratona Literária de Inverno desse ano. A MLI, como a gente chama, ou Booktubatona, essa edição, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Quando eu comecei aqui no Booktube, eu fazia várias TBRs e tudo mais. Vocês podem dar uma olhada aqui também. E é com muito orgulho, com muita honra, que hoje eu tô sendo convidado para ser um dos hosts. Ah, que coisa linda! Cada booktuber tá propondo um desafio e eu, Alex, vou propor um desafio pra vocês também. Eu não queria que fosse um desafio fácil de ser cumprido. Eu queria que, de fato, fosse um desafio. E é claro, por que não ajudar, né, a espalhar a palavra dos meus. Então eu, Alex, do Bookaholic, tô te desafiando a ler um livro de fantasia escrito por uma pessoa negra. Eu quero muito ajudar a compartilhar a nossa literatura. Enfim, se você for escolher o meu desafio, me conta aqui embaixo. Enfim, compartilha essa história aqui também.
E é isso. Eu sou realmente muito grato a um bookaholic, eu sou realmente muito grato à literatura. Quando eu falo que eu sou bookaholic, que eu sou um bibliófilo, eu não tô brincando. Eu acordo ouvindo um podcast sobre livros, eu pego meu livro e vou lendo no ônibus até o trabalho, onde eu vendo livros. E aí no meu horário de almoço eu assisto vídeos sobre livros, volto a trabalhar pra vender livros. Aí depois eu ouço um podcast de novo até o ponto de ônibus, um podcast sobre livros, e aí eu vou lendo até a minha casa, converso sobre livros com o meu amigo que mora comigo. Enfim, eu respiro literatura 25 horas por dia. E se eu tive a minha vida transformada, você também pode ter a sua vida transformada. Esse foi um vídeo muito mais íntimo do que eu pretendia que fosse. Mas é isso então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se identificado. Sinta-se muito confortável, à vontade, enfim, pra contar a sua história com a literatura aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de ler, quero muito saber. Me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue, cara, não esquece, é claro, de acessar o meu blog, que é www.bookaholic.com, fechou? Então é isso, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo e tchau, tchau.